Muitos afirmam que lidar com magia negra, quando feito de maneira correta, pode trazer benefícios e resultados positivos. Outros rejeitam totalmente essa ideia, argumentando que o preço cobrado por mexer com o oculto é alto demais. Qual era a minha visão? Eu acredito, ou pelo menos acreditava de verdade, que tudo dependia da motivação. Movido por um desejo intenso de vingança, deixei de refletir sobre as consequências. A devastação que provoquei na vida de outra pessoa gerou uma culpa esmagadora, fazendo-me perceber que fui o único responsável por transformar minha própria existência em um inferno. Não revelarei meu nome verdadeiro, pois sinto vergonha da possibilidade de ser reconhecido. Da mesma forma, opto por não mencionar minha cidade natal. Peço desculpas por essa omissão, mas somente assim consigo preservar meu anonimato e relatar tudo com sinceridade, sem omitir nada. Tive a sorte de nascer em uma família muito abastada. Estudei em excelentes instituições, morei em um apartamento confortável e sempre viajei nas férias com meus pais. Portanto, minha transformação em alguém tão desprezível não tem qualquer relação com a criação que recebi dentro de casa. Meus pais sempre me ofereceram uma educação sólida e fizeram todo o possível para que eu desenvolvesse valores corretos. Ensinaram-me a ser leal, honesto e, acima de tudo, a respeitar as mulheres. Ainda assim, parece que fiz questão de seguir o caminho oposto. Não sinto orgulho algum disso. Pelo contrário, carrego uma vergonha profunda do homem desprezível em que me tornei. Mencionei a condição financeira da minha família porque esse detalhe é relevante, já que gastei uma verdadeira fortuna com feiticeiros e práticas que hoje repudio. Até os meus 14 anos eu ainda era um garoto leal e relativamente correto. Nessa fase, frequentava cursos extracurriculares, praticava futebol 2 vezes por semana e mantinha uma rotina equilibrada. Sempre fui bastante extrovertido e, por isso, desde muito cedo estive cercado de amigos. Contudo, há um em especial que preciso citar, a quem chamarei de Giovanni. Crescemos juntos, pois éramos vizinhos. A família dele morava no apartamento em frente ao da minha, o que nos tornou inseparáveis desde cedo. Quando não estávamos brincando na rua com outros garotos, passávamos o tempo na casa um do outro. Na escola, estudávamos juntos, frequentávamos a mesma sala e dividíamos praticamente todas as experiências. Como mencionei, tudo seguia bem até meus 14 anos. Os primeiros problemas surgiram a partir da competição entre mim e Giovanni em relação às garotas. No início, tratávamos isso como uma simples brincadeira adolescente, algo aparentemente inofensivo e sem maiores consequências para nossa amizade. Na escola, competíamos para ver quem pegava mais garotas. Chegamos ao ponto de criar uma lista absurda, na qual anotávamos nomes e classificações totalmente desrespeitosas. Reconheço que éramos 2 completos idiotas, e não nego isso, mas eram coisas da época. Com o passar do tempo, porém, aquela brincadeira perdeu o tom leve e começou a se tornar algo sério. Passamos a registrar também as garotas que permitiam avanços maiores, transformando tudo em uma disputa de ego e afirmação pessoal. A competição foi se intensificando a tal ponto que começamos a brigar por causa disso. Por volta dos meus 17 anos, sempre que íamos a festas, já saíamos com um único objetivo: ser o mais conquistador da noite. Eu não precisava me esforçar muito, pois sempre tive boa aparência e, graças à minha condição financeira, me vestia bem, usava roupas de marca e perfumes importados. Eu reunia o útil ao agradável, o que tornava tudo ainda mais fácil e perigoso para meu caráter. As garotas se sentiam atraídas e eu me divertia com a situação, já que cada nova conquista significava mais pontos naquela lista ridícula. Além disso, estar constantemente com mulheres diferentes alimentava meu ego de forma doentia. Para alcançar esse objetivo, menti inúmeras vezes. Iludia todas com promessas falsas de relacionamento sério,
Dizia que eram únicas e especiais, quando na verdade não pretendia repetir nenhuma delas. Meu lema era que figurinha repetida não completava álbum, e isso guiava minhas atitudes. Depois de usá-las, eu as descartava sem qualquer remorso, como se fossem objetos sem valor. Hoje sei que o verdadeiro lixo era eu, embora naquela época não tivesse consciência disso. Mais do que prazer, eu queria provar que era melhor do que Giovanni. Com o tempo, já não enxergávamos nada disso como brincadeira. A competição se tornou suja e pesada. Não sei dizer exatamente quando cruzamos essa linha, mas a partir daí, passamos a agir de forma desleal um com o outro. Cheguei a inventar histórias graves sobre ele, apenas para afastar uma garota por quem ele se interessava. Giovanni, por sua vez, também não ficava atrás e retribuía com atitudes semelhantes. Por volta dos meus 21 anos, convenci meu pai a pagar o aluguel de uma casa próxima à faculdade. Usei como desculpa o trânsito intenso, alegando que estava sempre chegando atrasado. Na verdade, eu queria um espaço livre para festas e para levar minhas namoradas sem qualquer limitação. Convidei Giovanni para morar comigo e ele aceitou prontamente. Combinamos que a casa seria apenas nossa, independentemente de futuros relacionamentos. Mesmo que algum de nós começasse a namorar, nenhuma mulher poderia morar ali. Os primeiros meses foram de pura curtição. Organizávamos festas frequentes com amigos da faculdade, sempre regadas a música alta e muitas mulheres. Eu e Giovanni nos tornamos ainda mais próximos, quase inseparáveis, como se fôssemos uma única pessoa naquele período. Nessa fase já havíamos abandonado oficialmente aquela ideia de apostas e listas. A regra era simples: cada um por si, sem competições declaradas. Fizemos um pacto silencioso de que nenhuma mulher jamais atrapalharia nossa amizade. Posso afirmar, sem exagero, que aquele foi o melhor período da minha vida. No entanto, como acontece com tudo que é bom, essa fase também chegou ao fim. E, infelizmente, dessa vez não foi diferente do que costuma acontecer. Eu estava prestes a completar 23 anos e queria organizar uma grande festa para comemorar com meus amigos. A casa em que morávamos não comportava tanta gente, além de eu já estar cansado das constantes reclamações dos vizinhos por causa do som alto. Por isso comecei a insistir para que meus pais alugassem uma casa de praia por apenas um fim de semana. Mesmo tendo dinheiro, eles recusaram, afirmando que, enquanto eu fosse mal na faculdade, apenas continuariam pagando o aluguel daquela casa. Mas foi graças à minha avó querida, que sempre encontrou soluções para todos os momentos da minha vida, que consegui uma boa quantia para organizar minha festa. Ela me fez prometer que não contaria nada aos meus pais, e assim foi, pois eles jamais souberam. A casa que aluguei era extremamente sofisticada, com piscina, espaço gourmet e, o melhor de tudo, nenhum vizinho por perto, o que nos permitiu ouvir música alta durante toda a madrugada. A festa foi simplesmente inesquecível. Compareceu muita gente, mais do que eu esperava, e tudo aconteceu de forma perfeita. No entanto, quando o evento terminou, ninguém quis ficar para ajudar a organizar a bagunça deixada para trás. As únicas exceções foram Giovanni e uma mulher que passarei a chamar de Noêmia. Ela foi quem mais colaborou, limpando praticamente tudo com muita dedicação, o que naquele momento me pareceu apenas um gesto educado. Cerca de 3 semanas depois, reencontrei Noêmia em minha própria casa, acompanhada de Giovanni no quarto dele. A princípio não me incomodei, pois presumi que fosse apenas mais uma de suas ficantes. Contudo, nos 2 fins de semana seguintes, ela voltou a aparecer. Confesso que isso começou a me incomodar, já que sempre tivemos a regra de não levar namoradas para nossa casa. Ao conversar com Giovanni, ele disse que não era nada sério. Ele afirmou sorrindo que apenas estava aproveitando o momento, pois ela era muito habilidosa em agradá-lo, e garantiu que logo a deixaria. Porém, nada aconteceu como ele havia dito. Aos poucos, nossa relação começou a mudar.
Giovanni passou a recusar meus convites para sair e sequer tinha tempo para conversas simples. Quando percebeu minha frustração, admitiu estar apaixonado e chegou a mencionar a possibilidade de casamento, o que me magoou profundamente. Mesmo ferido, não quis agir como um amigo possessivo ou imaturo. Se aquela era a escolha dele, eu respeitaria. Quem não mudaria por causa de mulher era eu. Passei a sair com outros amigos e, nesse período, comecei a trabalhar na empresa do meu pai, já que ele se recusava a bancar minhas noitadas. O sonho dele sempre foi que eu assumisse responsabilidades e, futuramente, os negócios da família. A presença de Noêmia no apartamento se tornou cada vez mais frequente, até que, sem que eu percebesse, ela praticamente passou a morar conosco. Não questionei Giovanni, pois não queria perdê-lo. Ele era mais que um amigo, era como um irmão. Além disso, os pais dele ajudavam com as despesas da casa. Por isso engoli o incômodo. Quanto a Noêmia, nós mal conversávamos ou nos olhávamos, mas sua presença me perturbava profundamente. Passei então a provocar situações para intimidá-la, criando pequenas provocações diárias. Fazia sujeira, deixava objetos espalhados e adotava comportamentos desagradáveis, sabendo o quanto ela prezava pela organização. Nada, porém, parecia surtir efeito. Ela ignorava minhas atitudes e limpava tudo com uma calma irritante. Ficamos nessa disputa silenciosa por cerca de 6 meses, até que Giovanni avisou que viajaria para um compromisso e pediu que eu fosse menos hostil. Eu concordei, mas não cumpri a promessa. Convidei 2 garotas para passar a noite comigo. Bebemos e fomos para meu quarto. No meio disso tudo, Noêmia apareceu, me analisou com um sorriso provocador e pediu para desligar o som, alegando precisar estudar. Fiquei constrangido, mas continuei. No dia seguinte, ela surgiu de forma extremamente provocante na cozinha, o que mexeu comigo, apesar da minha resistência. Mesmo tentando disfarçar, ela percebeu meu olhar e fez uma pergunta que me deixou sem reação. Evitei responder e fui para a faculdade, passando o dia inteiro fora. Dormi na casa dos meus pais, pois sabia que não resistiria se voltasse. Quando Giovanni retornou, mantive silêncio. Continuei ignorando Noêmia, mas seus olhares persistentes, sempre que ele se afastava, começaram a me afetar profundamente e a abalar meu controle. Não vou mentir, comecei a desenvolver uma obsessão por Noêmia. Eu escutava os dois em momentos íntimos no quarto e tinha plena consciência de que aquilo era proposital, pois antes ela fazia questão de ser discreta. Com o passar dos dias, as provocações se tornaram cada vez mais intensas e constantes. Cheguei a um ponto em que não conseguia mais me envolver com outras mulheres, pois meu pensamento estava completamente voltado para ela, de forma quase incontrolável. Passei a evitar ficar presente na minha própria casa e, com o avanço das semanas, deixei até de levar mulheres para lá, pois estava passando vergonha nos momentos mais íntimos. Houve um dia em especial, onde Noêmia fez algo que me deixou absolutamente constrangido e sem qualquer reação. Ela preparou um jantar e Giovanni fez questão da minha presença, já que comemoravam 1 ano de namoro, o que tornou a situação ainda mais delicada. Enquanto eu jantava, Noêmia começou a me tocar com o pé por debaixo da mesa. Como Giovanni estava ali, não pude reagir de forma alguma e permaneci imóvel. Infelizmente perdi o controle e ela percebeu, pelo toque, o quanto eu a desejava. Sabia que, se me levantasse, Giovanni notaria algo estranho, então apenas cruzei as pernas e tentei disfarçar, sentindo-me cada vez mais sufocado. Percebi que aquela situação não estava mais funcionando para mim e resolvi conversar com Giovanni, dizendo que pretendia sair da casa, pois já não me sentia confortável ali. Ele ficou profundamente abalado e disse que eu era como um irmão, pedindo que eu não fosse embora. Aquilo dilacerou meu coração, pois ele era meu melhor amigo e eu carregava pensamentos inaceitáveis sobre sua namorada, algo que me consumia por dentro.
Durante essa conversa, Noêmia entrou no quarto e afirmou que, se o problema fosse ela, não haveria necessidade de eu sair, pois em no máximo 3 meses se mudaria, já que seu pai lhe compraria uma casa. Resolvi ficar acreditando que aquele período passaria rápido e que, depois da conversa, ela entenderia meus limites e cessaria as provocações que tanto me perturbavam. Tentei retomar minha rotina normalmente, evitando ao máximo permanecer no mesmo ambiente que ela. Cerca de 1 mês depois, Giovanni precisou se ausentar novamente. Ouvi claramente ele convidar Noêmia, mas ela recusou, dizendo que tinha uma prova importante. Ficamos novamente a sós. Eu poderia ter ido para a casa dos meus pais, mas não fui, talvez por orgulho ou por desculpa. Naquela sexta-feira saí de casa e só voltei por volta das 3 da manhã, tentando evitar ficar sozinho com ela. Assim que abri a porta, encontrei Noêmia sentada no sofá, usando uma roupa de dormir extremamente provocante. Ela sorriu e perguntou pelas mulheres que eu costumava trazer. Pedi que me deixasse em paz e segui para o quarto, mas ela não aceitou meu afastamento. Antes que eu conseguisse fechar a porta, ela me beijou. Não vou dizer que tentei resistir, porque não tentei. O desejo que sentia por ela era mais forte do que qualquer senso de razão. Passamos a noite juntos e, sem dúvida, ela foi a mulher mais incrível com quem já me envolvi. Naquele momento compreendi perfeitamente por que Giovanni era tão apaixonado por ela. Noêmia confessou que desde a primeira vez que me viu sentiu atração por mim, mas já estava envolvida com Giovanni e decidiu seguir adiante. Mesmo assim, nunca perdeu a esperança de que um dia ficaríamos juntos, chegando até a inventar a história da casa para impedir que eu fosse embora. No dia seguinte, repetimos tudo. Compramos bebidas e passamos o dia inteiro juntos, como se nada mais existisse. Quando Giovanni voltou no domingo à noite, fingimos que nada havia acontecido. Eu me sentia a pior pessoa do mundo, mas dominado por uma mistura intensa de desejo e euforia. Com o passar das semanas, a vontade de ficar novamente com Noêmia só aumentava. Mas as oportunidades eram raras. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite e nos fins de semana Giovanni estava sempre presente. Pelo menos era o que eu pensava. Cerca de 1 mês depois, numa noite, acordei com Noêmia se deitando na minha cama. Pedi que fosse embora, lembrando que Giovanni dormia ao lado, mas não resisti. O risco tornou tudo ainda mais excitante. Repetimos essas loucuras por semanas, até que certa noite Giovanni me chamou para conversar, visivelmente animado, com algo importante para contar. Durante a conversa, ele foi até o quarto e voltou com um par de alianças. Com um sorriso radiante, disse que no dia seguinte pediria Noêmia em casamento. Senti minhas pernas tremerem. Por dentro, o ciúme me consumia e tive vontade de revelar tudo, mas não consegui. Apenas o abracei e dei os parabéns. O mínimo seria me afastar de Noêmia, mas eu não fui capaz. Estava completamente envolvido, até o dia em que ela revelou suas verdadeiras intenções. Naquele dia específico, estávamos em um motel e havíamos acabado de ter uma relação. Foi então que ela me mostrou alguns vídeos nossos. Entre eles, havia um em particular no qual aparecíamos usando entorpecentes para, segundo ela, deixar o clima mais intenso. Sorri de forma ingênua e brinquei, dizendo que ela era safadinha por gravar aquilo. Porém, em vez de rir, ela me encarou seriamente e afirmou que não era safada, mas esperta. Ela explicou de forma fria que aquele vídeo não tinha sido feito para diversão, e sim para chantagem. Quando ouvi essa palavra, confesso que não compreendi de imediato o que ela realmente queria dizer. Então, sem rodeios, afirmou que caso eu quisesse que o vídeo fosse apagado, precisaria lhe entregar mais de 20 mil reais. Do contrário, mostraria tudo ao meu querido amigo e também à minha família, o que causaria um escândalo enorme. Antes de continuar, é importante deixar claro que eu nunca fui usuário. Aquilo aconteceu apenas 2 vezes, por insistência dela. Eu estava completamente cego de paixão e fazia o possível para satisfazer suas vontades.
Tomado pelo pavor, minha primeira reação foi pegar o celular dela e arremessá-lo contra a parede. Com um sorriso cruel no rosto, ela disse que não era ingênua e já tinha cópias guardadas em local seguro. Furioso, parti para cima dela com uma vontade absurda de acabar com tudo. Nesse momento, ela afirmou que várias amigas sabiam da situação e que, se eu encostasse um dedo nela, a polícia apareceria na minha porta. Em seguida, pegou sua bolsa e foi embora, deixando-me paralisado, em choque, com as mãos na cabeça. Ali, compreendi que havia sido usado desde o início. O desespero tomou conta de mim. Eu não queria perder a amizade de Giovanni, muito menos enfrentar o julgamento dos meus pais, extremamente conservadores. Nem cigarro eles aceitavam. Imagine algo pior. Como eu conseguiria aquele dinheiro em apenas uma semana? Meus pais jamais me dariam essa grana. Restava apenas uma pessoa capaz de me ajudar: minha avó. Saí do motel completamente desnorteado e fui direto para a casa dela. Expliquei que havia me envolvido em uma situação grave com uma mulher que ameaçava destruir minha reputação e implorei por ajuda. Levei uma bronca enorme, mas no fim, ela decidiu me socorrer. Ligou para o gerente do banco e agendou o pagamento para o dia seguinte. Ainda naquela semana, entreguei o dinheiro àquela oportunista. Foram dias terríveis. Conviver com ela se tornou insuportável e passei a evitar dormir em casa. Comecei a procurar outro lugar para morar, pois aquela situação já não me permitia paz. Olhar para Noêmia me causava repulsa e medo de novas chantagens. Conversei com Giovanni e disse que precisava de espaço, pois iria me mudar naquela mesma semana. Por se tratar de um imóvel mobiliado, a mudança seria simples. Ele ficou sentido, mas compreendeu, já que também sentia necessidade de um tempo para si. Quando achei que tudo finalmente havia se resolvido, as coisas pioraram ainda mais. Cerca de 2 meses depois, Noêmia começou a me ligar insistentemente, mas ignorei todas as chamadas. Sem desistir, apareceu na empresa dizendo que não sairia sem falar comigo. Sem opção, marquei um encontro em um restaurante próximo, durante meu horário de almoço. Na empresa do meu pai não havia privilégios, pois ele sempre foi extremamente rigoroso comigo. No início, ela disse que sentia minha falta e tentou até me beijar. Eu a rejeitei e pedi que fosse direto ao assunto. Com um sorriso cínico, ela disse estar grávida. Perguntei se Giovanni já sabia. Ela respondeu ironicamente, perguntando se eu me referia ao pai da criança. Aquilo me deixou desconcertado. Quando questionei onde ela queria chegar, ouvi que eu era o pai da criança, o que me deixou em choque. Perguntei como ela tinha tanta certeza. Noêmia afirmou que naquele período evitou relações com Giovanni. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Em seguida, disse que precisava de dinheiro para ir embora antes que Giovanni desconfiasse de algo. Inicialmente pediu R$30 mil para reformar uma casa para morar e depois pensão. Expliquei que não tinha condições financeiras e que ainda dependia da conclusão da faculdade. Ela foi direta. Ou eu pagava, ou os vídeos seriam divulgados, inclusive para Giovanni. Saí do restaurante tomado pela raiva. Se meu pai visse aquilo, me odiaria. Pensei em contar tudo a Giovanni, mas sempre desistia. Contei a verdade para minha avó, omitindo os detalhes ilícitos. Ela ficou furiosa e disse que não ajudaria novamente. Aconselhou-me a não ceder mais, pois acreditava que Noêmia blefava. Mesmo assim, o ódio me consumia. Como pude cair em uma armadilha dessas? Sem alternativa, liguei para Noêmia e disse que só falaria novamente após um exame de DNA. Desliguei antes que ela respondesse. Infelizmente, ela não blefava. No dia seguinte, meu pai me demitiu, dizendo sentir vergonha de mim. Sem dinheiro, fui morar temporariamente com minha avó e quase perdi a faculdade, restando apenas alguns meses para me formar. Giovanni, como era uma pessoa de coração enorme, acabou perdoando nós dois pela traição.
Ele acreditava que tudo tinha acontecido por conta das substâncias que fizemos uso naquela noite. Pobre coitado. Cerca de 2 meses depois, encontrei Noêmia e Giovanni no aniversário de um amigo em comum. Para meu alívio imediato, ela não estava grávida, nem de mim nem dele. Ainda assim, senti-me um completo idiota. Pela expressão em seu rosto, percebi o quanto ela estava satisfeita, claramente se divertindo às minhas custas. Como se não bastasse, teve a audácia de se aproximar e dizer que havia sido prazeroso enganar um tolo como eu. Engoli o ódio para que ninguém percebesse nada e apenas sorri, dizendo que quem ri por último ri melhor. No caminho de volta para casa, lembrei das histórias que minha avó contava sobre feitiços e bruxaria. Ao chegar, ela já dormia profundamente. Motivado por aquele assunto, resolvi pesquisar sobre o tema por conta própria e acabei me deparando com um universo sombrio, repleto de relatos perturbadores que me deixaram ainda mais confuso e impressionado com tudo aquilo. Na manhã seguinte, conversei com minha avó, que comentou que o feiticeiro responsável por ajudá-la no passado talvez já tivesse falecido. Perguntei detalhes, e ela contou que a amante do meu avô havia sofrido um acidente grave, ficando com o corpo todo queimado. Aquela história, em vez de me assustar, despertou uma esperança sombria dentro de mim, fazendo-me acreditar que Noêmia teria o castigo que merecia. Minha avó foi comigo até a antiga casa do tal feiticeiro, e para minha surpresa, ele ainda estava vivo. Muito idoso, porém lúcido e bem-humorado, chamava-se Aldo. Disse que havia se aposentado da maldade, pois ainda tinha esperança de não ir para o inferno. No entanto, afirmou que poderia indicar alguém caso precisássemos. Minha avó ofereceu dinheiro, mas ele recusou, dizendo que já tinha o suficiente. Segundo ele, conhecia alguém à altura do pedido que aceitaria a quantia sem hesitar. Entregou-nos um endereço e um bilhete de recomendação. No mesmo dia, fomos até lá. A pobreza do local me fez duvidar da eficácia daquele homem. Fomos recebidos por uma mulher chamada Maria, que estranhou nossa presença. Após entregar o bilhete de recomendação, ela entrou e, minutos depois, um homem chamado Paulo nos recebeu. O Sr. Paulo era alto, aparentava uns 40 e poucos anos, embora tivesse os cabelos bem grisalhos. Sentou-se à nossa frente e ouviu atentamente meu relato. Ao final, perguntou se eu conseguiria uma peça íntima usada de Noêmia, explicando que esse elemento tornaria o trabalho infalível. Relutei, mas disse que não era impossível. Ele nos passou os valores. Combinamos um retorno em 2 dias e fomos embora. No mesmo dia, fui até o apartamento de Giovanni. Conhecia cada canto daquele lugar e sabia onde ficava o cesto de roupas sujas. Minha visita causou surpresa em ambos. Olhar para Noêmia me causava nojo e raiva. Sentia-me como um garoto fazendo algo proibido. Aproveitei para ir ao banheiro e consegui pegar o que precisava, saindo dali e trocando poucas palavras. 2 dias depois, retornei à casa do Sr. Paulo, levando a peça íntima e o cheque preenchido por minha avó. Ao entrar, fui tomado por uma sensação pesada, quase sufocante. Perguntei como ele realizaria o trabalho. Ele explicou que o método mais eficaz era o voodoo, enterrado no túmulo de um assassino. Suas palavras e seu olhar sombrio me causaram um arrepio profundo na alma. Pedi com sinceridade que ele não acabasse com a vida dela. Não era isso que eu desejava. Queria apenas que ela pagasse pelo que havia feito. Ele me olhou fixamente e disse que o destino dela seria pior que a morte, pois o sofrimento a faria desejar o fim. Afirmou que em cerca de 1 mês eu já veria os resultados. Saí dali perturbado, com um peso enorme no peito. Nos dias seguintes fui consumido por medo e pressentimentos ruins. Dormia mal, acordava de pesadelos e vivia em constante tensão. Cerca de 3 semanas depois, recebi uma ligação de Giovanni chorando desesperadamente. Noêmia havia sofrido um acidente doméstico com óleo quente e perdido a visão. Meu estômago revirou. Tentei me convencer de que tudo não passava de coincidência, mas a culpa me esmagava.
Corri ao hospital para apoiar meu amigo. Ver Noêmia naquela cama sem enxergar foi devastador. Seus olhos verdes eram sua marca mais bela, e eu sentia que havia sido responsável por aquilo. Evitei visitá-la depois disso, pois a culpa me corroía. Naquele mesmo ano concluí a faculdade, reconciliei-me com meu pai e recebi uma nova chance profissional. Até hoje ajudo financeiramente no tratamento de Noêmia em segredo. Ela ainda aguarda um transplante, com chances remotas de recuperar parcialmente a visão. Ela não sabe, mas sou eu quem arca com os custos dos medicamentos e profissionais médicos que cuidam dela. Pedi a Giovanni que jamais revelasse isso. Agora carrego comigo um arrependimento profundo. Se pudesse dar um conselho a quem me ouve, esse conselho seria: tenham cuidado com suas ações, pois um erro e uma mentira levam sempre a outro erro e outra mentira. Tenham cuidado também ao se envolverem com magia negra. O preço cobrado não é o dinheiro, mas a sua própria paz. Peço que orem por ela e por mim, pois preciso mais do que tudo de perdão. Muito obrigado a todos por ouvirem meu relato. Meu nome é Vânia, sou natural de Irecê, na Bahia. Porém, há cerca de 2 anos estou morando em Goiás, tentando recomeçar a minha vida do zero. Apesar da mudança, esse processo tem sido extremamente difícil e doloroso. Carrego comigo lembranças e feridas do passado que insistem em me acompanhar diariamente. Desculpem me alongar nas palavras, mas isso é necessário para que entendam todo o contexto. Confesso que estou pagando um preço muito alto por ter ido longe demais em busca do meu objetivo final. Ainda assim, acredito que muitos de vocês fariam o mesmo se estivessem dominados por um forte sentimento de vingança e dor profunda. Venho de uma família simples e humilde, onde cresci ao lado de mais 3 irmãos homens, sendo eu a mais velha entre eles. Meu pai nos abandonou pouco tempo depois do nascimento do meu irmão caçula, Fernando. Naquela época, eu tinha apenas 12 anos de idade. Minha vida já não era fácil, mas após esse abandono, tudo se transformou em um verdadeiro pesadelo. Foi nesse momento que senti minha infância desaparecer, pois precisei assumir responsabilidades que não eram compatíveis com a minha idade, enquanto minha mãe precisava sair para trabalhar. Com minha mãe fora de casa quase o dia inteiro, o cuidado com meus irmãos mais novos passou a ser minha obrigação. Minha vida perdeu completamente o brilho, pois eu queria brincar e viver como qualquer criança comum. Além disso, sofria intensamente com a ausência do meu pai, já que antes éramos muito unidos. Ele acabou se envolvendo com outra mulher e decidiu refazer a vida longe de nós, deixando apenas saudade e dor. Diante dessa realidade, fui obrigada a abandonar os estudos para cuidar de Fernando, que na época tinha apenas 10 meses de vida. Apesar de todas as dificuldades, não encarem isso como uma reclamação. Eu amava meus irmãos profundamente, especialmente Fernando, que acabou se tornando praticamente um filho para mim. Com o tempo, as coisas melhoraram um pouco quando conseguimos uma vaga para ele em uma creche em período integral. Quando Fernando passou a frequentar a creche, eu já tinha 14 anos e finalmente consegui retomar meus estudos. Aos poucos, minha vida começou a se organizar novamente. Por já ter bastante experiência cuidando de crianças, Áurea, uma vizinha, me convidou para ser babá de sua filha todas as tardes, oferecendo meio salário mínimo como pagamento. Aceitei imediatamente, pois além de ajudar em casa,
eu teria algum dinheiro só meu. Eu sempre fui considerada uma menina bonita, mas devido às dificuldades financeiras, andava quase sempre desarrumada. Com esse novo trabalho, comecei a cuidar mais de mim. Continuava ajudando nas despesas de casa, mas ainda conseguia guardar um pouco para comprar roupas e coisas que eu gostava. Isso elevou muito minha autoestima e me fez sentir mais confiante, como uma adolescente que começava a se enxergar de outra forma. Ao completar 17 anos, consegui ingressar no primeiro ano do ensino médio. Infelizmente, a escola próxima à minha casa oferecia apenas até a 8ª série. Por isso, precisei me matricular em uma instituição localizada em um bairro vizinho, no período noturno. O trajeto até lá levava cerca de 40 minutos a pé, já que eu não tinha condições financeiras de pagar transporte todos os dias. De segunda a sexta-feira, eu enfrentava essa longa caminhada. Ir para a escola não era tão ruim, mas o retorno sempre me deixava apreensiva, pois as ruas ficavam praticamente desertas à noite. A nova escola era bem diferente da anterior, com alunos mais maduros e, em sua maioria, mais velhos do que eu. Logo no primeiro dia, vivi uma experiência assustadora e completamente inesperada. Uma turma do 3º ano invadiu a sala e iniciou uma briga com um colega da minha classe, interrompendo a aula de forma agressiva. Foi uma situação terrível, marcada pela total falta de respeito com o professor. Falando nele, nunca tinha visto um homem tão bonito em toda a minha vida. Ele parecia um artista de cinema, com uma beleza impressionante e uma presença que chamava a atenção. A confusão só terminou quando o diretor apareceu, pois ele era alguém que todos respeitavam. Por conta do tumulto, fomos dispensados mais cedo naquele dia. Durante o caminho de volta para casa, percebi um carro se aproximando lentamente de mim, o que me deixou extremamente assustada. Em desespero, entrei rapidamente em uma farmácia para me proteger. Após alguns instantes, Reginaldo, o professor de matemática, entrou na farmácia e se aproximou. Ele pediu desculpas pelo susto e explicou que não queria me assustar, apenas me oferecer uma carona até em casa, pois sabia que o caminho era deserto. Quando ele sorriu, senti algo diferente nascer dentro de mim. Ele era incrivelmente bonito, cheiroso e tinha um sorriso encantador. Sua educação e simpatia me deixaram tranquila e acabei aceitando a carona. Em poucos minutos, ele me deixou em frente à minha casa. Antes de eu descer do carro, Reginaldo disse que poderia me oferecer carona 3 vezes por semana, nos dias em que lecionava naquela escola. Apenas pediu que eu o aguardasse um pouco afastada do portão para evitar comentários maldosos. Não vi motivos para recusar a proposta. Afinal, ele demonstrava ser um homem respeitoso e isso ainda me pouparia 40 minutos de caminhada. Com o passar das semanas, um sentimento diferente foi crescendo dentro de mim. Eu sentia uma enorme euforia sempre que entrava naquele carro e percebia que estava me apaixonando. Mesmo sabendo que não tinha chances, estar ao lado dele já me fazia feliz. Tudo parecia seguir bem, até que, de repente, ele desapareceu por cerca de 1 mês. Fiquei profundamente triste e tomada pela saudade, acreditando que ele não voltaria mais. O pior foi não receber nenhuma explicação da escola. Simplesmente o substituíram. Quando Reginaldo retornou, fiquei contando os minutos para o fim da aula, ansiosa para revê-lo e entender o motivo de sua ausência, esperando na esquina onde sempre nos encontrávamos, mas ele não estava lá. Naquele dia, voltei para casa profundamente triste. Era uma sexta-feira
e eu só teria a chance de vê-lo novamente na terça-feira seguinte. À noite, simplesmente não consegui dormir, tentando convencer a mim mesma de que aquela paixão não passava de uma ilusão criada pela minha própria cabeça. Ele nunca havia me olhado de forma diferente, nunca me deu qualquer sinal de interesse, e eu precisava aceitar essa realidade. Além disso, pertencíamos a mundos completamente distintos. Reginaldo não lecionava apenas naquela escola, mas em outras também, o que lhe garantia uma ótima renda. Segundo ele mesmo contou, nasceu em berço de ouro. Seus pais eram muito ricos, mas, após alguns conflitos na adolescência, ele saiu de casa aos 18 anos. O que um homem como ele enxergaria em alguém pobre como eu? Precisava colocar os pés no chão e aceitar os fatos. Na terça-feira, durante a aula, sequer levantei os olhos para ele. No entanto, ao final, lá estava Reginaldo me esperando na esquina, como antes. Decidi que não podia mais alimentar aquele sentimento. Fui fria e recusei a carona. Ele não respondeu, apenas arrancou com o carro. A partir daí, ficamos todo o semestre sem trocar uma única palavra, como se nunca tivéssemos tido qualquer proximidade. Para minha surpresa, em um domingo pela manhã, por volta das 10 horas, ele apareceu de forma inesperada na minha casa. Tomei um susto enorme e fiquei bastante sem graça. Convidei-o para entrar, mas ele preferiu que dessemos uma volta, pois precisava conversar e desabafar. Disse que havia passado por um grande abalo recentemente. Mesmo tentando manter distância, não consegui negar ajuda a alguém que eu gostava tanto de ver sorrir. Fomos a um lugar lindíssimo, em que mesmo morando lá desde que nasci, eu não conhecia. Sentamos em frente à paisagem e, tomado pela tristeza, Reginaldo me contou sobre a morte de seu filho de apenas 3 anos. Chorando muito, relatou que ele e a esposa haviam comprado uma casa com piscina e, uma semana depois, o menino acabou se afogando sem que percebessem. A tragédia destruiu o casamento deles. Depois daquele dia, passamos a nos encontrar com frequência, pois ele me via como sua melhor amiga. 3 meses mais tarde, fomos a um barzinho. Bebi drinks pela primeira vez e, ao me deixar em casa, nos beijamos. Foi mágico. Ficamos longos minutos no carro e ali vivi meu primeiro beijo. No dia seguinte, acordei completamente apaixonada, acreditando que algo especial estava começando. Porém, na escola, ele passou a me ignorar. Aquilo me fez sentir inferior, principalmente por causa da minha condição social. Tentei seguir em frente e focar nos estudos, pois sonhava em passar no vestibular. Eu me dedicava muito e sempre tive ótimas notas. Conto isso para que entendam quem eu era e o que me levou, mais tarde, a me tornar uma mulher dura. Infelizmente, em um sábado, ele voltou a me procurar e eu cedi ao convite para passar a tarde em sua casa. Estávamos sóbrios e aquela experiência marcou minha vida para sempre. Foi a primeira e única vez que ficamos juntos. No dia seguinte, pedi para voltar cedo para casa. Sonhei acordada por dias, até que, na terça-feira, ele me contou que havia reatado com a esposa. Aceitei em silêncio. 2 meses depois, notei mudanças no meu corpo. Minha mãe desconfiou de uma gravidez e, ao ouvir isso, senti uma explosão de sentimentos. Em nenhum momento fiquei triste. Pelo contrário, uma felicidade imensa tomou conta de mim. Meu mundo pareceu se iluminar, e naquele instante tive a certeza de que estava grávida de uma menina. Corri até a farmácia mais próxima e, após fazer o teste, tive a confirmação da gravidez.
Mesmo com o coração acelerado, não tive coragem de contar nada a Reginaldo. Em dezembro, eu já estava com 4 meses de gestação e tomei uma decisão difícil. No ano seguinte, não voltaria mais àquela escola. Eu não queria correr o risco de cruzar com ele novamente. O meu maior medo era que ele tentasse tirar minha filha de mim. Eu tinha certeza de que nossos caminhos não se cruzariam outra vez, mas o destino resolveu provar o contrário. Quando eu já estava com 7 meses de gravidez, encontrei Reginaldo e a esposa na praça de alimentação do Mercadão. Não havia para onde fugir, muito menos como esconder aquela barriga enorme. Eu estava numa fila, e os dois estavam logo atrás de mim, o que tornou a situação ainda mais constrangedora. Tentei disfarçar e fingir que não os tinha visto, mas Reginaldo tocou em meu ombro e perguntou como eu estava, além de questionar por que eu havia abandonado a escola. Fiquei completamente sem reação, incapaz de dizer qualquer coisa. Em seguida, ele me apresentou a esposa, Sofia. Fui obrigada a me virar e cumprimentá-la, e foi nesse exato momento que ele percebeu a minha gravidez. Pela expressão no meu rosto, Reginaldo entendeu imediatamente não apenas que eu estava grávida, mas que o filho era dele. Aquele encontro ficou marcado para sempre na minha memória. Para evitar perguntas e constrangimentos maiores, fingi um enjoo e saí rapidamente da fila. Como já era esperado, naquele mesmo dia ele apareceu na minha casa, visivelmente emocionado e com os olhos brilhando de felicidade. Reginaldo me abraçou e foi sincero. Disse que não poderíamos ficar juntos, pois ainda amava a esposa, mas deixou claro que estaria presente na vida da nossa filha para sempre. E assim ficou combinado entre nós. Pouco tempo depois, nasceu Lívia, nome fictício que uso para preservar a identidade da minha filha. A partir daqui, vou avançar alguns anos para não alongar demais o relato. Nos 2 primeiros anos após o nascimento de Lívia, eu não trabalhei, pois queria aproveitar cada momento da infância da minha princesinha. A ajuda financeira que Reginaldo nos dava era mais do que suficiente para termos uma vida estável. Mesmo assim, eu não queria depender disso para sempre. Eu precisava me preparar para garantir um futuro digno para minha filha, contando principalmente com o meu próprio esforço. Decidi então concluir meus estudos. Fiz o 2º e o 3º ano por meio de supletivo e deixei de lado, ao menos naquele momento, o sonho da faculdade. Lívia ainda era muito pequena e eu não conseguiria conciliar trabalho, estudo e o papel de mãe. Apesar disso, não abandonei o objetivo de prestar concursos públicos. Logo nas primeiras tentativas, fui aprovada como agente comunitária de endemias. Durante o processo de mudança de cidade e também por conta do treinamento exigido para o novo trabalho, Lívia precisou ficar um tempo na casa de Reginaldo e Sofia. Sofri muito com essa separação, embora ela não tenha sentido tanto. Lívia adorava o pai, que fazia todas as suas vontades. Ela se parecia com ele em tudo: olhos, cabelos, boca e até nos dentinhos. Minha filha era uma criança linda, e não digo isso apenas por ser mãe. Ela realmente chamava a atenção. Era desinibida, comunicativa e extremamente carismática, conquistando facilmente todos ao seu redor. Com o passar dos anos, minha vida foi se estabilizando. Em cerca de 5 anos, conseguimos sair do aluguel e fomos morar em nosso próprio apartamento, financiado com muito esforço e dedicação. Quando Lívia entrou na adolescência, entre os 13 e 14 anos, sua personalidade começou a mudar. Ela foi perdendo a doçura e passou a se tornar arrogante e rebelde. Influenciada pelos avós ricos, começou a se achar superior às pessoas do bairro.
Eles a presenteavam com tudo do melhor, o que inflava ainda mais seu ego e sua sensação de poder. Apesar do comportamento difícil, ela continuava sendo minha filha, e eu jamais deixaria de amá-la por isso. Em um aspecto, ela era realmente excepcional, nos estudos. Lívia era a melhor aluna da escola, com notas altíssimas. Seus avós fizeram questão de matriculá-la em um colégio particular de bairro nobre, acreditando que isso garantiria um futuro promissor. A rotina era cansativa, mas necessária. Quase todos os dias, ela ia e voltava com um motorista particular. Quando começou a estudar inglês, passou a dormir 2 dias por semana na casa dos avós. No entanto, ao ingressar no 2º ano do ensino médio, tudo começou a desandar. Foi nesse período que ela se envolveu com Douglas, filho de um empresário influente da região. Não posso citar o sobrenome desse rapaz, a quem considero um verdadeiro destruidor de lares. Eu o odeio profundamente, pois foi por causa dele que minha vida se transformou nesse inferno. Lívia ficou completamente obcecada por ele. Se fosse um jovem de boa índole, eu não me oporia ao namoro, mas ele era mau caráter, usuário de entorpecentes, e acabou arrastando minha filha para esse mundo. As brigas em casa se tornaram constantes, pois ela já não me obedecia nem me ouvia. Tomei uma atitude invasiva, mas necessária. Movida pela desconfiança de que Lívia estivesse usando coisas erradas, vasculhei seu diário e descobri que estava todo escrito em inglês, provavelmente acreditando que isso dificultaria meu entendimento. Foi difícil, mas eu estava determinada a confirmar minhas suspeitas. Após muito esforço, consegui traduzir algumas partes, e o que li partiu meu coração. Lívia descrevia os tipos de substâncias que usava, como se sentia e tudo o que era obrigada a fazer depois, inclusive com Douglas e o melhor amigo dele, como prova de amor. Ela relatava que o uso constante era a única forma de esquecer o trauma de ter sido usada daquela maneira. No diário, ela também escreveu que ele já havia batido nela algumas vezes, mas que sempre o perdoava, acreditando que ele a amava. O mais doloroso era perceber que Lívia o amava cegamente e não enxergava que estava sendo destruída. Tentamos mudar sua escola no 3º ano, mas nada adiantou. Ela continuava se encontrando com ele às escondidas. Lívia faltava às aulas para vê-lo e, em uma ocasião, chegou a desaparecer por um dia inteiro, retornando apenas na manhã seguinte. Esse foi um dos piores dias da minha vida. Procurei em delegacias, hospitais e até no IML. Fui à casa de Douglas, mas não me deixaram passar da portaria. O telefone dela só chamava. Quando voltou, agiu como se nada tivesse acontecido. Discutimos de forma intensa, e em meio à confusão, ela chegou a me morder. Enquanto eu tentava afastá-la, percebi algo que me gelou por dentro. O corpo da minha filha estava tomado por marcas. Havia hematomas visíveis nos braços e nas costas. Desesperada, sacudi Lívia e perguntei quem tinha feito aquilo com ela, mas ela se manteve em silêncio absoluto. Fiquei completamente perdida, sem saber qual atitude tomar diante daquela situação tão cruel. Algumas horas depois, conversei com o pai dela por telefone e decidimos levá-la à delegacia. Eu pretendia registrar uma queixa contra Douglas, pois tinha quase certeza de que ele havia feito algo com ela. Coloquei Lívia no carro e seguimos para lá. Ao chegarmos, Reginaldo já nos aguardava. Assim que ela desceu do veículo, nos encarou com um olhar sério e disse que, se fizéssemos a denúncia, ela tentaria algo contra a própria vida. Ela não estava brincando. A firmeza no olhar deixava claro que a ameaça era real.
Eu não podia correr o risco de perder minha filha daquela forma. Com o coração despedaçado, coloquei-a de volta no carro e retornamos para casa. Aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Não consegui dormir, consumida pela dor, tentando entender onde havia falhado. Sempre dei amor, sempre fiz tudo por ela. Por que eu era vista como inimiga? Na manhã seguinte, Lívia entrou no meu quarto chorando e pediu desculpas. Disse que me amava, mas também pediu que eu a entendesse, pois amava Douglas e não pretendia deixá-lo. Afirmou ainda que, se eu não aceitasse, iria embora com ele assim que completasse 18 anos. Conversamos por horas. Ela prometeu que não usaria mais drogas, e por cerca de 2 meses, a paz voltou a reinar dentro da nossa casa. Até que, em um certo dia, Lívia ligou para o meu trabalho com um tom misterioso, pedindo que eu voltasse rapidamente para casa, pois algo muito sério havia acontecido. Fui tomada pelo desespero e voltei correndo. Ao chegar, encontrei minha filha sorrindo, radiante. Foi então que ela me contou que estava grávida de Douglas. Naquele instante, senti minhas pernas fraquejarem e quase desmaiei com a notícia inesperada. Naquele momento, tive a sensação de que havia perdido minha filha para um verdadeiro monstro. Eu não sabia o que fazer. Lívia me abraçava feliz, dizia que já tinha escolhido o nome do bebê e falava com empolgação sobre o futuro. Preferi me calar, pois nunca a tinha visto tão feliz. Passamos a tarde sentadas no sofá. Ela fez reserva em um restaurante e ligou para Douglas para contar a novidade pessoalmente. Lívia se arrumou como nunca. Estava linda, parecia uma princesa. Naquele dia, vi minha filha se transformar em uma mulher deslumbrante. Eu não podia abandoná-la naquele momento. Antes de sair, ela me abraçou forte, agradeceu por eu ser uma mãe maravilhosa e disse que me amava. Saiu de casa pulando de alegria. Assim que fechou a porta, liguei para Reginaldo e desabafei, completamente destruída por dentro. Reginaldo ficou tão perplexo quanto eu, mas também se sentia impotente. Não havia nada que pudéssemos fazer além de tentar impedir que Lívia fosse morar com Douglas. Naquela noite, ela não voltou para casa, mas não me preocupei. Acreditei que estivesse comemorando a gravidez com ele. No entanto, no dia seguinte, ela também não apareceu. Passei o dia inteiro ligando, mas só caía na caixa postal. Desesperada, pois já eram 2 noites sem notícias, liguei para a casa de Douglas, mesmo sendo altas horas da madrugada. A mãe dele atendeu e disse que ele estava dormindo, mas que a garota que estava com ele se chamava Carolina, sua namorada. Ao ouvir isso, senti o chão desaparecer sob meus pés. Entrei em pânico e liguei imediatamente para Reginaldo. Se minha filha não estava com ele, onde ela estava? Fomos direto à delegacia registrar o desaparecimento de Lívia. Contei tudo, sobre Douglas, as drogas, a gravidez, os hematomas. Os policiais precisavam saber que minha filha se envolvera com alguém perigoso. Douglas foi levado para depor, mas acabou sendo liberado, pois era menor de idade e tinha um álibi. Ao vê-lo sair livremente, perdi o controle e consegui acertar um soco em seu nariz. Ele apenas sorriu de forma cínica e me chamou de louca. Eu sabia que ele tinha feito algo com ela. Notei marcas de arranhões em seu pescoço e implorei para que os policiais observassem aquilo. Nesse momento, sua namorada, Carolina, interveio, dizendo que as marcas eram resultado de uma noite de amor entre eles. Aquela mentira descarada me destruiu ainda mais. Os policiais me afastaram para tentar me acalmar. Nada do que disseram conseguiu aliviar minha dor.
Pediram que voltássemos para casa e avisássemos caso Lívia retornasse. Eu não tinha forças sequer para andar. Só conseguia gritar, perguntando onde estava minha filha. Antes de sair da delegacia, o policial Milton se sensibilizou com meu desespero e disse que não descansaria enquanto não a encontrasse. Saí dali completamente arrasada, acompanhada de Reginaldo e de sua esposa Sofia. Reginaldo estava inconsolável. Repetia o tempo todo que não suportaria perder mais um filho. Já era manhã quando chegamos em casa. Ainda tive uma ponta de esperança de encontrá-la dormindo em seu quarto, mas isso não aconteceu. Por volta das 10 horas, recebi a ligação que nenhuma mãe deveria receber. O corpo de Lívia havia sido encontrado às margens de um córrego, com várias marcas de violência. Ela tinha sinais pelo corpo inteiro, principalmente no pescoço. Não entrarei em detalhes, pois essa parte é marcada por dor extrema. Após o funeral, fui até a delegacia acompanhar as investigações. O laudo ainda não estava pronto, mas me adiantaram que a causa do falecimento foi estrangulamento. Mesmo dopada por remédios, lembrei da ligação feita por Lívia para o restaurante antes de sair naquela noite maldita. Avisei imediatamente o policial Milton. Na mesma semana, ele confirmou que o restaurante havia fornecido as gravações e que Douglas realmente jantou com ela naquela noite. Mesmo assim, as semanas passaram e nada foi resolvido. Ele estava cercado pelos melhores advogados. No fim, tudo foi arquivado. Douglas alegou que mentiu por medo da namorada e cada um seguiu sua vida normalmente. Nem mesmo o diário da minha filha, cheio de provas e relatos, serviu para incriminá-lo. Os meses foram passando e nenhum culpado foi punido. Nesse intervalo, algo foi crescendo dentro de mim. Eu estava sendo alimentada diariamente pelo ódio, pela dor e pela sensação de injustiça. Foi ali que começou a nascer a mulher que vocês hoje enxergam como cruel, mas que um dia só foi uma mãe desesperada. O ódio por ter perdido minha filha e meu neto me consumia dia e noite. Revoltava-me saber que o responsável seguia livre, aproveitando a vida e se envolvendo com outras mulheres como se nada tivesse acontecido. Pensei em inúmeras formas de acabar com Douglas, inclusive em contratar alguém para fazer isso por mim. Mas o medo de algo dar errado e eu acabar presa me fez recuar. A ideia de vingança martelava sem cessar, e eu sentia que precisava reagir de alguma maneira. Sem enxergar nenhuma forma direta de atingi-lo, uma ideia inesperada surgiu em minha mente. Passei a pesquisar sobre rezas e práticas que prometiam amaldiçoar inimigos, geralmente organizadas como uma espécie de corrente espiritual. Eu mesma não acreditava muito naquilo, mas pensei que não custava tentar. Encontrei diversos conteúdos superficiais e pouco confiáveis, até que em um site me deparei com referências a um universo até então distante para mim: a bruxaria e rituais satânicos. Não era que eu desconhecesse a existência desse mundo, mas jamais havia me interessado por ele antes daquele momento. Naquela noite, praticamente não dormi, mergulhada em pesquisas cada vez mais profundas. Quanto mais eu lia, mais sentia que aquele caminho era o correto a seguir. Encontrei listas de livros considerados poderosos e adquiri 10 deles, incluindo o livro de São Cipriano de capa preta e a Chave Menor de Salomão, ambos cercados de advertências severas sobre seu uso inadequado. Segundo os relatos que li, qualquer erro na execução dos rituais poderia atrair energias negativas para a própria vida de quem os realizasse. Mesmo assim,
aguardei ansiosa a chegada dos livros e, em cerca de um mês, já tinha quase todos em mãos. Consegui programar minhas férias para o mês seguinte e, durante esse período, me dediquei intensamente a seguir cada instrução à risca. Realizei diversos rituais, inclusive sacrifícios, evocando entidades que hoje me causam profundo arrependimento. Movida pela cegueira da vingança, fui além do que deveria. Invoquei demônios, espíritos das trevas e realizei práticas tão macabras que me envergonho de descrevê-las. Em um momento extremo, cheguei a oferecer minha própria alma em troca de justiça. Foi ali que errei gravemente, pois acabei atraindo forças ruins para minha vida. Nas primeiras semanas, nada aconteceu. Não senti presenças nem vi resultados, o que me fez duvidar de tudo aquilo. Passei a vigiar o local onde Douglas morava, na esperança de perceber algum sinal de que meus feitiços haviam surtido efeito. O que vi, porém, foi ele saindo sorridente, aparentemente feliz, o que me fez sentir um ódio ainda maior de mim mesma por ter acreditado em algo tão incerto. Pensei que deveria ter procurado feiticeiros experientes, já que eram tão conhecidos e procurados, mas eu havia gasto meu pouco dinheiro com livros e rituais mal executados. Algum tempo depois, em uma noite comum, acordei assustada ao ouvir claramente uma voz afirmar que aceitava minha oferta e que, a partir daquele momento, minha alma lhe pertencia. Em pânico, acendi a luz e senti um forte cheiro de enxofre, além da clara sensação de não estar sozinha. Assustada demais para permanecer ali, saí de casa como estava e passei o resto da noite dentro do carro, aguardando o amanhecer com o coração acelerado. Dias depois, nada mais ocorreu, até que cerca de 10 dias após aquele episódio, fiquei sabendo que Douglas havia sofrido um grave acidente de carro. Seu veículo capotou várias vezes e ele lutava entre a vida e a morte. A notícia estava nos jornais e aquilo me deixou em choque. Uma estranha sensação de vingança consumada tomou conta de mim, embora eu soubesse que nada daquilo traria minha filha de volta. Anos mais tarde, já enfrentando sérios problemas de saúde e tratando de um tumor no cérebro, reencontrei Douglas em um hospital. Ele estava visivelmente debilitado, com sequelas graves, e mal conseguia caminhar. Ao me reconhecer como mãe de Lívia, ele entrou em desespero. Pude ver ali que ele já não tinha muito tempo nesse plano. Hoje, sigo lutando contra a minha doença, conformada com meus erros. O preço pela minha vingança foi muito alto, pois sei que estou condenada a passar a eternidade no inferno, mas estou certa de que fiz justiça à minha maneira. Escrevam aí para mim o que teriam feito em meu lugar, como teriam agido. E, por favor, não deixem de curtir meu relato e os outros relatos do canal, pois sinto que aqui é um espaço para a gente desabafar sobre os erros e acertos de nossas vidas. E só quem passa ou já passou por isso sabe o quanto é importante. Um grande e saudoso abraço a todos vocês. Se estava com saudades e se chegou até aqui, nos diga de onde nos ouve e deixe sua opinião sobre os relatos de hoje. Não esqueça de dar aquela força deixando seu like, se inscrevendo no canal caso ainda não seja inscrito e clicando na opção hypar se ela estiver aparecendo para você. É um gesto simbólico e gratuito que nos ajuda demais a manter o canal ativo. Um grande abraço a todos. Te esperamos sempre aqui em Noites Sombrias.